Zia, zia, zia. Esta noite grita-se. Este é o podcast do Esta Noite Grita-se, um festim de leitura interpretada de textos de teatro que desde 2017 leva a palco obras de todos os tempos para todos os públicos. Este episódio é dedicado à 5ª edição do Prémio Nova Dramaturgia de Autoria Feminina, integrado na 9ª temporada do festim Esta Noite Grita-se, de 2025. A autora vencedora foi Sabrina Martendal, com a peça Pedral. Trata-se de um texto profundo e subtil, um ato de vulnerabilidade e de resistência, onde Sabrina nos convida a escutar os silêncios de tantas mulheres. Neste universo metafórico, onde pedras e mulheres se fundem, cheias de crostas e amor, onde o empedrecimento é também uma fortaleza perante a repressão histórica e social, perante a pressão patriarcal, a misteriosa força das pedras bruxas recorda-nos que um pedral, quando se mexe, um pedral, quando se ouve, quando descola e desloca de um lado para o outro, se preenche de si. É bonito. Vira avalanche. Com direção de Miguel Maia e Filipe Abreu, interpretam Eduardo Arriaga, Maria João Vieira Leite e Solange Freitas. Esta gravação ao vivo foi efetuada a 6 de dezembro de 2025 na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa. Pedral, de Sabrina Martendal. Nota da autora. Esta é uma dramaturgia concebida para ser encenada apenas por mulheres. A proponho aberta. Nela não há indicação de personagens, tampouco divisão de falas. Escrevo desta forma na intenção de incitar espaço e liberdade dentro da obra. Assim, cada cena pode ser povoada por uma ou mais atrizes, e o texto pode ser dividido da forma que parecer melhor à encenação. Situação. Mulheres encontram-se em uma imensa pedreira. Ali visitam pedras como se fossem histórias, memórias, vozes. Na medida em que esta pedreira é habitada e revolvida, narrativas são desencadeadas. Cena 1. Início. Em cada lugar disposto para que o público se sente, uma pedra. Conforme cada pessoa da plateia escolhe o seu lugar, escolhe também uma pedra para segurar até ao fim do espetáculo. Em cena, todas as atrizes. Elas escutam pedras. Cena 2. Mulher e pedra, juntas. Aqui, um
um corpo de mulher. Cena 3. Tem muita coisa que ela não contou. Não que ela não quisesse, mas faltava jeito, sabe? Jeito de se sentir confortável contando essas coisas que são pequenas. Quase ninguém vê. Eu mesma não via. Até achava bonito ver ela assim, procurando palavra e não achando. Gente antiga, quando fica sem saber que palavra escolhe, ou onde coloca a mão, ou para onde olha, ou se toma mesmo um gole de água no meio da história. Parecia poema para mim na época. Não. Era falta de prática. Um corpo não pode se mexer, ainda é um corpo. E todo o corpo tem dentro de si mesmo uma vontade meio teimosa de continuar sendo, mesmo que passe o tempo. Era isso que eles não sabiam. Ou se sabiam, não davam importância. Ou se davam, davam pouca. Eles não percebiam que o corpo dela, mesmo que não tivesse permissão, ia cometendo pequenos crimes. Para quietinha. Senta aqui. Endireita as pernas. Fala mais baixo. Ela ia trapaceando como podia, de pouquinho a pouquinho, fio de cabelo. Via na própria respiração um jeito de ser livre. Entende? Livre. Esse ar também é meu. Ela pensava. Aproveitava quando os pulmões enchiam de ar e depois esvaziavam. Enchia, esvaziava. Enchia. Sabe? Por dentro, o mundo. Por dentro, furacão. Por fora, feito pedra, dura, quieta, carregando o tempo nas costas. Daí veio o problema de coluna que trouxe ela para cá pela primeira vez. Esse ar também é meu. Isso ela me contou, né? Depois de tudo. Pedra respira. Às vezes ela piscava e mexia os olhos de um lado para o outro sem objetivo, só pela graça. Eu sempre achei que por baixo de tudo, se ela fosse um animal, seria borboleta. Vê um corpo que se mexe. Ouve. Olha para um lado, respiração. Olha para o outro, um corpo que se desloca pelo espaço. Descola. Rasga um pedaço vazio, preenche de si. Ocupa. Esse corpo é um corpo de mulher. Verdade é que ninguém sabe ao certo onde começa. É assim, para algumas de nós é pela perna, para outras começa pelo pescoço, para outras pelo pulmão, para algumas de nós começa nos olhos ou até mesmo nos braços. Dizem que é suave, mas que dói. O empedramento, o não falar, o não correr, o não sair, o não gritar, o não dançar, o não cantar, o não chamar, o não dizer não. Também não se sabe exatamente quanto tempo dura. É diferente para cada uma. É um desacostumar-se de si e esse tipo de coisa não tem regra. Para ela, para a minha tia, foi pela coluna. Bem aqui na parte do meio, atrás do peito, onde às vezes a gente até se esquece que existe. Essa parte onde as mãos quase não conseguem alcançar quando precisam, como na hora de tomar o banho ou de matar um mosquito. E foi assim. Uma única vértebra que começou a se desabituar de movimento e dormiu. Repousou. Descansou. 6 dias depois, aquela vértebra enrijecida já era uma pequena pedra.
A minha tia não ligou, fingiu que não sentiu, preferiu assim. Para não incomodar, ela dizia. Os próximos foram os dedos das mãos, começando pelo canto das unhas. Mês a mês, semana a semana, dia a dia, hora a hora, minuto a minuto. Pedaço a pedaço. É suave, mas dói. Uma tia só uma tia, você vai-me dizer, tia aguenta tudo. Cheiro de tia dura para sempre nas coisas, sim, para sempre nas coisas. Nem ela é minha tia, você vai-me dizer, eu sei. E o que é que eu tenho a ver com a história de uma pessoa que eu não conheço? É que de repente tuas mãos me lembraram as mãos dela. E eu achei importante contar a história do corpo da minha tia que não sabia mais se mexer. Mesmo a gente tendo assim se conhecido agora. Cena 4. Era um caderninho de anotações, pequeno assim, vermelho bem forte, que ela levava para todo o canto. E toda a vez que eu pedia para segurar, ela me entregava, porque ela sabia que eu gostava mesmo, era de ver com a mão. Toda a vez. O que eu mais lembro é do cheiro de papel e que por dentro, nas páginas, tinham palavras escritas em linhas que ela mesma desenhava. Tinha também uma porção de pingos secos, como se alguma coisa tivesse escorrido ali para fazer ondas nas folhas. Quando eu perguntava de onde vinham aquelas ondas, ela dizia meio baixinho que estava treinando a lembrar das coisas. Sim, treinando a lembrar das coisas para ver melhor. Por exemplo, ela dizia, a gente pega uma pedra boa, tipo essa, e joga longe. Está vendo? É assim. Quanto mais para trás a pedra volta, mais para a frente ela vai, mais longe ela chega. É da natureza. Cena 5. Você também acha estranho quando o tempo vira de repente? Eu não esperava, mas naquela tarde fazia muito calor e foi mesmo de bem longe. Eu vi uma mulher em pé, parada. Ela tinha um braço para o alto e uma pedra na mão. Foi como se eu visse dois corpos diferentes se segurando, mulher e pedra, uma sustentando a outra, uma permanecendo na outra. Assim, a mulher dando uma espécie de apoio para a pedra que estava na mão dela e a pedra dando uma espécie de força também para ela, para a mulher. E era difícil entender se era a mão que mantinha a pedra ou se era a pedra que equilibrava o corpo inteiro daquela mulher em pé, com o braço para o alto, olhando para mim. Olhando para mim? Esquisito, sabe? Uma mistura entre duas criaturas sem começo nem fim. E é comum a gente saber onde começa uma coisa e termina outra, não é? Hoje começa quando ontem termina, por exemplo. Nela, eu não sabia. Eu pensei que talvez a pedra e a mão fossem mesmo uma coisa só. Pedra-punho. Edifício vivo, do tamanho de um coração inchado demais. Não é estranho? Quem levanta uma pedra assim, com o braço para cima e pedra-punho cerrado, faz isso como quem ameaça? Como quem pede? Como quem tem orgulho? Como quem não sabe? Eu caminhei para mais perto dela. Passo, depois de passo, depois de passo. Eu busquei o rosto daquela mulher pela longura, espremendo meus olhos para procurar os dela, que espremeu os olhos também. E passo, depois de passo também, como se um disparasse o outro. Ela veio.
Jogo de espelhos entre mulheres que movem-se em sintonia como se fossem reflexos umas das outras. Essa dinâmica pode-se complexificar na medida em que as atrizes cruzam os espaços umas das outras, criando camadas nos espelhamentos. Você precisa de ajuda? Nada. Essa pedra é sua? Essa pedra é sua. Essa pedra é sua. Ela disse, como um eco. Essa pedra é sua. E a voz dela ia-se multiplicando pelos pequenos espaços ao redor de mim. Como se ela fosse várias, ou como se ela conhecesse muito bem os meus cantos. Essa pedra é sua. Ela anda mais para perto. Essa pedra é sua. Elas param. Achei que assim, mais de perto, a gente até se parecia um pouco. Vê. Um corpo que se mexe. Ouve. Olha para um lado, respiração. Olha para o outro. Um corpo que se desloca pelo espaço. Descola, rasga um pedaço de vazio, preenche de si, ocupa. Esses corpos são corpos de mulher. Pedra na minha mão, o meu braço para o alto, o meu olhar para mim mesma no que até parecia que era um reflexo, como um eco, um reflexo, como se uma disparasse a outra, como quem não sabe, como se eu fosse duas, entende? Não, como se eu fosse várias, olhando para mim em uma casa de espelhos, grande, redonda, pequena, fina, reta, ondulada, duplicada, recortada, camadas e camadas, quartos desse edifício vivo, segurando um coração inchado demais. Fez pensar na Medusa, lembra? Da história que quando se olha ao espelho, vira pedra para sempre, porque se vê. E foi ali que de alguma forma eu me vi. Uma mulher desloca o corpo da outra através do espaço, mudando esse corpo de lugar. Aos poucos, essa dinâmica transforma-se em uma relação de sustentar o peso uma da outra. Altera-se entre deslocar e sustentar. Experimenta-se formas de carregamento e de encaixe. Cena 6. Uma mulher, ou mais, tem uma pedra no lugar da cabeça. Essa presença pode aparecer como uma visão imóvel ou como algo que passa e interfere. As pedras são como testemunhas silenciosas do mundo. Se você olhar com atenção, percebe. Pedra é como pele. Não precisa de nenhum tipo de palavra para contar a sua história. A minha avó, por exemplo, nunca chorou.
Ela contava sobre si mesma para quem quisesse através dos passos que dava, das moscas que espantava, da panela que mexia, dos remungos, dos joelhos que doíam, do espelho que às vezes cobria e às vezes deixava livre. Ela contava sobre si mesma através do tapete que batia, do suor e das gargalhadas que escapavam, da orelha que coçava sempre na parte de trás, do cabelo amarrado, do carinho que fazia em mim quando me via sair pela porta ou quando eu machucava o meu dedo na pedra. As camadas da sua pele crosta eram como documentos históricos da sua própria natureza. Bonita. Tinha as glândulas lacrimais empedradas, desde quase sempre. Não importa o que acontecia ou não acontecia, quem vinha visitar ou quem não vinha, quem fosse ou não fosse embora. Não importa se algo nela torcesse, rasgasse, doesse, se algo nela sufocasse, rompesse ou sangrasse. Não importa se algo em mim torcesse, rasgasse, doesse, se algo em mim sufocasse, rompesse ou sangrasse. Não importa se algo ou alguém florescesse. Nenhuma lágrima escorria. Quando cataratas tomaram conta dos seus olhos, ela começou a olhar para tudo e para nada ao mesmo tempo, como se enxergasse o mundo inteiro por janelas embaçadas. Tinha muita prática em levar o rosto duas cachoeiras enormes de água retida. Mas ela me contou muito sobre si mesma, através dos silêncios que deixava acontecer sem medo. Com o tempo eu percebi, mais do que estudadas, as rochas precisam de ser ouvidas. Outras mulheres entram em cena. Elas observam, movem, ouvem pedras do pedral, como se cada rocha trouxesse uma história. Passam de uma pedra à outra conforme pequenas narrativas são trazidas. Essa também já foi criança. Quando ela foi criança, cuidou de outras crianças. Essas crianças talvez também tenham cuidado de outras crianças, que talvez também tenham cuidado de outras crianças, que talvez também tenham cuidado. Essa vizinha gostou de andar na brita em dia frio para esquentar os pés e chegar na jabuticabeira. Ela gostava mais de britas do que de jabuticadas. Ela adorava sentir primeiro pelos pés. Essa não se dava bem com a costura porque tinha o pé pesado. Essa irmã não passou na entrevista de emprego porque tinha 3 centímetros a menos do que precisava. Diziam que essa não nasceu do jeito certo. Essa ia trabalhar todo o dia com uma fralda em cada seio para não deixar o leite vazar na fábrica. Essa daqui achava engraçado roubar comida. O sonho dessa sempre foi andar de avião. Ama outra e ficou vermelha. Nessa, o empedramento começou pela bexiga. Para essa foi de repente. Para essa, não. Essa bisa, quando era pequena, foi dada. Voltou para casa depois de 1 ano e nunca mais usou vestido. Essa daqui começou a esquecer das coisas, mas sabe cantar inteirinha a sua música preferida. Qual é o ponto de vista de uma pedra? Desde que tudo começou. Sujeitas ao frio, calor, chuva, vento, neve, gelo, ao longo dos movimentos das placas tectónicas, da formação de continentes, de montanhas e de cordilheiras, do surgimento e da extinção de vulcões. Osso, caverna, poço. Qual é o ponto de vista de uma pedra? Especialmente sobre o que não volta. Nada volta. Com a minha avó eu soube muito sobre falta. Vó, eu machuquei o meu dedo na pedra. Obuisanasa, nana obuisanasa. Obuisanasa, nana obuisanasa. Em círculo, todas as mulheres jogam algum jogo de pedra. Obissana, jogo ganês no qual pedras são passadas de mão em mão, batendo-as no chão no ritmo da música. Brincam. Obuisanasa, nana obuisanasa. Obuisanasa, nana obuisanasa. Obuisanasa, nana obuisanasa. Obuisanasa.
Enquanto joga, uma mulher com um empedramento nos pés está em cena. Seus pés parecem grandes sapatos feitos de pedra. Esta presença contrapõe-se ao jogo e pode aparecer como uma aparição imóvel, ou como algo que passa e interfere. Cena 7. Uma mulher está-se em cima de uma grande pedra. Veio como um pequeno incómodo, inconveniente até. Não apareceu em nenhum exame, nada na ressonância, no raio-x, no eletrocardiograma, na tomografia, nada nos exames de sangue, nada nos exames dermatológicos. Não teve laudo, não teve diagnóstico, não teve recomendações. Começou aqui. Aponta uma parte do corpo. Foi rápido perceber que alguma coisa estava endurecendo. Foi rápido perceber que esse incómodo, inconveniente até, me fez andar menos. Não subir em mesas e cadeiras, não cantar no banho, evitar paralelepípedo. O que eu demorei para perceber foi que algo se ia perdendo. Algo em mim ia escapando. Algo sem nome. Primeiro isso fez-me pesar, depois me fez fingir, depois me fez esquecer. Cena 8. Ouve-se o som de uma pedra em contacto com uma panela grande. Durante a cena, mulheres colocam pedras em uma panela. Também colocam água. Acendem o fogo, preparam uma sopa de pedra. Essa receita ela fazia de tempos em tempos, quando precisava. Agora imagina só se ela ia comer primeiro. Não. Ela sempre esperava todo mundo terminar. Não fazia nada até ver a mesa vazia. Cada prato. Sempre dizia que não tinha fome. Eu estou com o estômago irritado, meu amor. Ela falava. Ou acordei sem desejo. Ou, eu acabei de comer uma coisinha antes, estraguei o apetite. Que não tinha coisinha nenhuma, eu sabia. Sabia também que ela só beliscava se sobrasse. Primeiro ela fazia isso quando tinha pouco na mesa, para não faltar. Depois acabou virando costume, sabe? Essa aí come que nem passarinho. Eles falavam, mas passarinho também precisa de comer, não precisa? A voz dela saía fininha. E fininha também ela passava pelos lugares. Às vezes nem se via. Na hora de rir. Um assobio agudo, engraçado, que nem passarinho mesmo. Até que eu fui deixando de reparar. Eu não sei se ela começou a rir menos, ou se eu, como muita gente, fui deixando de perceber ela rir, deixando de perceber ela. Tão fininha pela casa, foi tudo acontecendo tão de miudeza em miudeza, que quando o empedramento dela começou pelo estômago, ninguém se deu conta. Vai sumir desse jeito, mulher. E ela ia, sumindo desse jeito, pela casa. Primeiro você, meu amor. Fazer essa mulher comer é que nem tirar leite de pedra, diziam. Mas eu tinha dentro de mim a impressão de que muita gente gostava de ver ela diminuindo pela casa. Comem as pedras, tomam a sopa. Pelo espaço,
como uma presença, aparição multiplicada em uma casa quarto de espelhos, mulheres sentadas com o rosto baixo e espelhos na frente do corpo. Nos espelhos refletem-se pedras. A mulher é a comida do mundo. Ela faz a comida, ela é a comida, ela não come. Como se você alimentasse um corpo imenso, vivo, feito de multidões, e a sua fatia de você mesma, que é o alimento de tudo, só vem, quem sabe, no final se sobrar em quantidade moderada. Então eu hoje como sem vergonha. A gente não pode ter vergonha de se abastecer, de se sustentar, de não ser e ter só o que sobra. Esse ar também é meu. Essa receita me lembra isso. Por isso eu faço ela de tempos em tempos, quando precisa. Olha, um corpo que se ouve, mexe de escola para um lado, vazio, de escola para a pedra, um respiro que é corpo pelo espaço, vê, rasga um pedaço de si, enche de outro, ocupa. Esses corpos ainda são corpos de mulher. Cena 9. Em cena, uma mulher. Ela faz um exercício. Pega uma pedra e a traz para perto do olho. Vai montando imagens com essa sobreposição. Ela convida o público a fazer o mesmo com as pedras que segura desde o início. A atriz pode dizer 2 frases durante o exercício. Qual é o ponto de vista de uma pedra? Qual é a pedra de vista? Um ponto de vista. Qual é o ponto de vista de uma pedra? Qual é a pedra de vista? Um ponto de vista. Cena 10. Esta cena traz uma atmosfera diferente das anteriores, assume-se um tom jocoso, cruel, assemelha-se a uma apresentação de um mercado, catálogo ou leilão de pedras. Em primeiro lugar, temos a pedra preciosa. Cara, fina, rara, singular, magnífica. Se diferencia das outras pedras pela sua beleza, pela sua pureza, cor, raridade, transparência e brilho. Depois de ser devidamente lapidada, se transforma em um artefato de grande valor e interesse. Sem dúvida alguma, um ótimo investimento para o usuário. Logo em seguida, a pedra decorativa. Não é preciosa, mas é bonita e durável. Uma escolha muito popular. Ótimo custo-benefício. Altamente resistente a riscos ou impactos como batidas acidentais. Além de deixar qualquer local mais charmoso, tem a capacidade de minimizar o acúmulo de poeira no ambiente. Possui também propriedades terapêuticas e calmantes, contribuindo para a redução do stress e a promoção da tranquilidade do usuário. Não podemos esquecer a pedra de construção. Durabilidade excepcional, resistência às intempéries, disponibilidade local, baixo custo, sustentabilidade, facilidade de moldagem, isolamento térmico e acústico, versatilidade, baixa manutenção. Uma pedra forte, uma pedra que aguenta tudo, a base de toda a residência. Por fim, a pedra de rua. Pedra bruta, primitiva, na maioria das vezes difícil de lapidar, a chamada pedra bruxa. Geralmente encontra-se nas ruas, sempre ao lado de fora da residência, é claro, do lado avesso ao portão do usuário. Pouquíssimo valor de mercado. Cena 11. Mulheres entregam constantemente pedaços de si para a terra,
deixando que o peso de partes isoladas do seu corpo haja. Primeiramente só uma parte do corpo, como a cabeça, por exemplo, depois outras. Uma a uma. Entrega e volta, entrega e volta. Entrega e volta. Aos poucos, misturam as partes do corpo que se entregam ao chão, por vezes o corpo inteiro, como um exercício de autodemolição. Aos poucos percebem o peso que a Terra devolve, e o peso que a Terra devolve pode gerar impulsos para que esse corpo salte, ou corra, ou suba, ou produza algum som. Quanto mais entrega peso, mais impulso a Terra lhe dá. Desenvolve-se uma relação que se intensifica. Você está vendo todas essas rochas no meio do mar? Conta a lenda que cada pedra dessa água um dia foi uma bruxa. Mulheres cheias de um querer sem nome. Bruxas. Eram chamadas porque elas gostavam do avesso da matéria, de ver como o interior de uma coisa se agita com o interior de outra. Elas diziam, por exemplo, que as águas do mar e do rio dançam mais forte perto das pedras porque se sentem corajosas. E que, quando se fricciona pedra com pedra, assim, sai uma espécie de faísca. E que isso é o que também se chama de amor. Existe um querer sem nome infiltrado em nossas menores porções há milénios. Como se fosse uma correnteza muito antiga, entende? Às vezes forte, às vezes nem tanto, mas sempre lá. Sabe por que as bruxas viraram pedras? Diz a lenda que elas fizeram uma festa e não convidaram o diabo. Então ele descobriu que não foi convidado e, cheio de fúria, transformou todas em pedra. Diz a lenda. Mas a minha mãe me contou que elas não foram transformadas. Elas se transformaram por vontade própria. Fizeram isso porque elas sabiam muito sobre o avesso das pedras. Sabiam que, à primeira vista, uma pedra pode ser só algo duro e imóvel, mas que a pedra também é força. Rocha é difícil de envenenar, de penetrar, de quebrar. Eles sabiam que se fossem pedras, elas sabiam que se fossem pedras, seriam também uma espécie de fortaleza e que o espaço que existe entre pedras, entre esses corpos rochosos fortes, é o que de alguma forma sustenta o mundo inteiro. Essa faísca, esse amor, esse saber-se desencadear na outra, porque ali tem uma rede invisível que sustenta, segura, apoia, conversa, suporta, ouve e diz: você sou eu. Você sou eu. Por isso elas estão aqui até hoje, pedras vivas, fazendo as águas dançarem mais forte. Cena 12. Aponta uma parte do corpo. Aqui uma coisa que ela não contou. Aponta outra parte do corpo. Aqui já foi criança. Aponta outra. Aqui nunca chorou. Aponta outra. Aqui primeiro você, meu amor. Aqui, Pisca e mexe os olhos de um lado para o outro, sem objetivo, só pela graça. borboleta, edifício vivo, coração inchado demais. Balança uma parte do corpo. Aqui uma vontade teimosa. Fio de cabelo. Respira. Um pedaço de vazio. Observa uma parte do corpo. Aqui silêncios. De repente, Toca uma parte do corpo. poço, caverna, poço. Eco. Como se uma disparasse a outra. Sugere uma parte do corpo. Sumindo. Mexe em uma parte do corpo. Voltou para casa depois de 1 ano e nunca mais usou vestido. Mexe em uma parte do corpo. Disseram que não nasceu do jeito certo. Bate em uma parte do corpo. Não volta. Revela uma parte do corpo. Não volta. Sacode uma parte do corpo. Aqui, testemunha. Ouve. Aqui, um corpo de mulher. Cena 13.
cena todas. Eu vim porque eu sei. Eu sei do perigo do pedral, do perigo de quando uma pedra... Do perigo de quando uma pedra pequena vira outra pedra pequena, que vira outra pedra pequena, que vira outra, que vira outra, que viram outras. De geração em geração. Um coletivo de outras desacostumadas. E não adianta você desviar o percurso. Não adianta você desviar o percurso. Os pedais estão imensos pelas estradas. Na beira dos riachos, dentro das casas e prédios, é só olhar. Não adianta não ligar, fingir que não sentiu, preferir assim, porque o pedral cresce mesmo no silêncio e na solidão. E se deixar, ficam cada vez maiores. Hoje senti de novo uma dor no peito. Hoje senti de novo uma dor no peito. E eu vim correndo porque é preciso correr. É preciso lembrar, é preciso dizer. Você sabe correr. Você sabe dos perigos do pedral. Você sabe dos perigos do pedral? Um pedral quando se mexe. Um pedral quando se ouve. Quando descola e desloca de um lado para o outro, se preenche de si. É bonito. Vira avalanche. Rasga pedaços e pedaços de vazio. Ocupa. Pedral quando respira. Destrói o que for preciso. Por isso é preciso lembrar. É preciso lembrar. É preciso lembrar das tias, das mães, das avós, das vizinhas, das irmãs, das outras, das tantas, das muitas. É preciso lembrar. É preciso lembrar, é preciso dizer, esses corpos são corpos de mulher. O que você não pode esquecer é que um corpo que não pode se mexer ainda é um corpo. E todo o corpo tem dentro de si mesmo uma vontade meio teimosa de continuar sendo. Existe um querer infiltrado como correnteza em nossas menores expressões há milénios. Mesmo que o tempo passe, pedra respira. Mesmo que o tempo passe. Pedra respira. Pedra respira. O Esta Noite Grita-se é uma iniciativa da companhia Cepa Torta com direção artística de Filipe Abreu e Miguel Maia, com produção de Raquel Batista, fotografia de Sónia Godinho e design de Eduardo Trave. Podcast com sonoplastia de Pedro Freixo. O Esta Noite Grita-se é um projeto apoiado pela República Portuguesa, Cultura, Juventude e Desporto,
Direção-Geral das Artes e pela Câmara Municipal de Lisboa.